Good morning, students and teachers for the 7th grade. My name is Ed and this is your English class. Bom dia, alunos do 7º ano. Meu nome é Ed, eu sou a aula de inglês. Here with me, I have João. Good morning, João. Morning, Ed. Everything okay? I'm fine, João. Just great, thanks. Good morning, everybody. Good morning, students and teachers. Hope you're fine at home. Espero que todos estejam bem em casa. And welcome to this English class. Let's have fun together. So, write there and I'll tell Ed. Okay? Escrevam aí no chat e eu vou contar para o Ed o que vocês estão mandando para mim. Okay, we were a little fast now, João, but now let's slow down. Okay, calm down. Então, ó, o pessoal fala, professor, tá falando rápido. Calma, que é só o comecinho, gente. Esse começo a gente tem que fazer rápido para render mais a aula. Bom, ó, o título da nossa aula é How Many Are There? A gente vai continuar aí da aula passada, né, que espero que vocês tenham gostado aí. O pessoal pediu para passar de novo um trecho aí da aula, a gente preparou, colocou legenda aí para vocês, certo? Então, vamos falar assim do material da aula de hoje. For this class, you will need... Para esta aula você precisará de your notebook, o seu caderno, a pen or a pencil, uma caneta ou um lápis, and your booklet. Currículo em Ação 2021, Caderno do Aluno, volume 1. And we worked lesson 1 adapted. That's it. Lição 1 adaptada. Então a gente adaptou a lição 1. Como assim adaptou? A gente adaptou alguns exercícios, né? A gente pegou o conteúdo, na verdade... não precisa necessariamente do material, para vocês vão conseguir acompanhar aí, mas você pode fazer o download lá. Lembrando também que vocês podem pegar no repositório, mas antes de falar do repositório, vamos falar das habilidades de hoje. Vão aparecer na tela aí as habilidades, vamos deixar um tempinho para vocês darem um print, os professores darem um print, não, lógico que não precisa copiar todas as habilidades do caderno, é só o principal aí, né? E o João vai ler só a LI03 do segundo bimestre. LI03 está lá embaixo. Mobilizar conhecimentos prévios para compreender texto oral. Então, o que é isso? Quando você tem as pessoas conversando, você vai pegar ali o que você sabe de antes e usar aquele conhecimento prévio, que conhecimento prévio a gente sempre tem mesmo, que não sei nada de inglês. Você sabe que você tem duas pessoas conversando, você já sabe alguma coisa. Então você vai pegar todo o seu repertório ali para conseguir entender o que está acontecendo, ou você vai inferir ali, como vai aparecer aí para vocês na tela agora, o writing, que vai ser a lição de casa para vocês. Ó. A gente vai pedir para que vocês, no final da aula, a gente vai pedir para que vocês façam uma produção escrita, né? Então tem aí nas habilidades sobre escrever, é só escreva lá. Escrever no seu caderno, não é só escrever uma composition, tá? Mas o seu professor ele tem que anotar aí essas habilidades, então vamos dar um tempinho aí para o professor dar o print, vamos lá, 3, 2, 1, deram o print, ok, não deu, não conseguiu, volta lá depois no repositório e pega a aula. Falando do repositório, falei tanto do repositório, então o link do repositório também está aí para vocês, né? Então, tem o repositório, tem o canal do YouTube do Centro de Mídias, que você pode rever as aulas aí no repositório, e também tem as tarefas que estão para você resolver as tarefas, você pode usar também o repositório, certo? Previously, na aula passada, vamos falar da aula passada, previously, we studied the structure of there is, there are. Nós estudamos aí a estrutura de there is, there are. We talked about school material. Conversamos sobre material escolar. Então, assim, se vocês lembram bem, a gente viu aqui, né, o there is e there are, quando a gente está falando da existência de alguma coisa, o há ou existe, a gente usa there is, there are. Então, eu quero falar assim, there are two teachers, like here. There are... two teachers. Então, tem dois professores, two teachers here. Então, tem dois professores aqui. Se tivesse um professor só, eu não ia falar there are, eu ia falar there is. Então, eu poderia falar there is, aqui, vamos olhar aqui no palco, ó, a gente tem aqui uma mesa. Então, there is a table. There is a table. There is a table. Né? Então, there is a screen. Tem uma tela. There is a screen. Então, se você tiver uma coisa só, você usa there is. Se estiver no plural, você vai usar there are. Certo? Então, a gente viu isso na aula passada aí. Opa, falta um I. Yes. Falta um E aqui, né? Vamos arrumar aqui. Né? Vamos lá. É a ansiedade. A gente quer... Opa. Lá. Apaguei tudo, ok. Screen, agora sim. Tá. Nice. Screen, double E. Até screen também, né? Screen, sunscreen é o filtro solar, né? Então a gente pode usar em outros contextos aí. Bom, então para descrever aqui, vamos descrever aqui o palco, olha só. There is a screen, there is a table,
There is a computer. Yes, here it is. There are 2 bottles of water. Yes. What is this? For me, it's a bedside table, but it's not. It's Então, a small table. there is a small table. There is a seat. Yeah. There are 2 cell phones. That's Yeah. it. One, There are two, two two cell cell phones. phones. There are 2 teachers. Yep. And there is a chair. Então, eu estou descrevendo o ambiente usando there is, there are. A lição de casa de vocês vai ser vocês escreverem o ambiente. Eu pedi para que vocês escreverem o ambiente que você mais gosta, aí, o seu quarto, o lugar que você gosta de ir, tanto faz. Então, vocês vão usar there is, there are. Se for no singular, usa o there is. Se for no plural, usa o there are. Tá. Vamos assistir um vídeo que a gente vai trabalhar um pouquinho esse there is, there are também, que é aquele vídeo que a gente viu na aula passada. Vamos lá, a gente já volta. E aí, a gente vai agora para um jogo. Olha só. A gente tem more or less, sooner or later. Guess a number, and the host says more or less, or sooner or later when talking about time. Will they figure out before the time ends? Então, o que a gente vai fazer? A Fabi e o João, que são nossos guests, eles vão ter que adivinhar um número, e eu vou falar mais ou menos, ou antes ou depois, quando... Então vai ter aí o tempo aí. E aí, será que eles vão conseguir antes que o tempo acabe? Olha só. Okay. A Fabiana e o João estão sanitizando as mãos Yes, aqui. that's it. Isso. E agora, bring forth the balloon. Bring the ball. And the ballooneer. Então a gente tem Ok. um balão aí. O Jonas está nos bastidores trabalhando o muque dele. Oh, stop it. Isso. E aí a gente vai fazer perguntas. Crossfiteiro. Crossfiteiro. E eu vou fazer perguntas enquanto estava enchendo o balão. Pode continuar enchendo o balão, Jonas. E aí, enquanto está enchendo o balão, e a Fabi e o João têm que responder antes de estourar. Vamos lá. Oh, Primeira Lord. pergunta é: How many players are there in a basketball team? 10, Less. 8, More. 9. Okay. Oh, Lord. Okay. How many players are there in an American football team? 11. Yes. Okay. When was George Washington born? Oh, 17, More. 1740, Less. 1730, More. 1732. Yes. Okay. oh Lord. How many keys are there in a piano? 32. More. 45. More. 52. More. 60. More. Oh, God, 70. More. 80. More. 100. Less. 95. Less. 92. Less. 86. More. 88. Yes. Oh gosh. How many numbers are there in a bingo board? 20, More. 40, More. 60, More. 90, More. How? 99. Yes. Oh, crap. When was the independence of Brazil? Someone. 1888. Sorry. 1888. 80. 88. Less. 82. Less. I don't remember it anymore. Is it what, the discovery or the independence? Independence of Brazil. Oh my God, I don't remember anything now. See? The pressure of the balloon. 70, 80. More. Later. Sorry. Later. Like the 1800s, Later. 1820, Later. 1822. Yes. I said it before. No, you didn't. Yeah, I did. How tall is the Burj Khalifa? How, like in floors? Yeah, no, the meters. How many meters? That's gonna be good. 200, More. 500, More. 600, More. 800, More. 900, Less. 850, Yeah, more. 855, No, less. Sorry. 842, Less. 840, Less. 830, Oh my God. Less. 820, More. 825, More. 830, Less. 828. Yes. Oh gosh, no. How much is a quarter of a dollar? 25 cents. Yes. Oh gosh, no. When was the first X-Men comic published? Give me a break. I don't know that. 1960?
More. Later. Later, 1970. Sooner. 1965. Sooner. 1962. Later. 1963. Yes. Oh, Lord. How many of... Okay, got it. It's yours. I almost died. Come on. Gosh. That was fun. But Jonas is great. Look at him. So Jonas, Jonas is dying face. there, but he's okay. Jonas is a hero. Congrats for you. Claps. Claps for Jonas. Ok. Vocês perceberam que a gente trabalhou já uma vez esse vídeo só para vocês pegarem os números, né? Depois a gente passou novamente para pegar o contexto e agora a gente colocou legenda em inglês. Então, geralmente lá na aula, né, quando dá tempo, assim, a gente passa 3, 4 vezes o vídeo. Às vezes faz exercício de gap filling, né, que o professor, às vezes a gente imprimo ou passo na lousa e deixo para completar ali. Então, tem maneiras diferentes que você pode trabalhar esses tipos de vídeo. Não só esse vídeo, qualquer vídeo, né, João? A gente faz várias atividades. Então, por isso que às vezes a gente passou 1, 2 vezes, mas passa de estratégias diferentes. Então, nesse aí ficou a legenda. Então, vocês podem pegar as frases aí que a gente usou, ver o que foi usado ali, para praticar mesmo a compreensão oral aí, para você pegar o que as pessoas estão falando. E é interessante isso, Ed, porque o aluno também pode ter essas ideias e aprender essas estratégias sozinho. Primeiro ele ouve sem legenda alguma, depois ele ouve com uma legenda, depois ele ouve com uma legenda em português, e o professor também pode fazer isso na sala de aula com os exercícios de listening ou vídeos. Então, procurem explorar essas estratégias todas para que o aluno vá se acostumando a ouvir bastante e depois a ler também os números, não é? Eu faço isso com seriado, João. Às vezes eu pego o seriado ali e tal. Tinha um seriado ali que eu não entendia muito aquele seriado, que usava muito... o House, né? Outro seriado. Era muito termo médico, né? E eu não entendia aquilo. O que eu fazia? Assistia uma vez com legenda em português mesmo, depois eu invertia, eu colocava o vídeo em inglês, a legenda em português, depois eu trocava a legenda em inglês e o vídeo em português mesmo para aprender o vocabulário, que ele está falando em português, já pega o que dizer. Sim. Depois coloquei a legenda em inglês, depois desliguei a legenda. Então, foi a técnica que eu tive que usar para aprender aqueles termos médicos. Depois de que você faz isso na quinta vez, você sabe já o que a pessoa vai falar, né? Então, são estratégias. Bom, olha só, o que foi trabalhado nesse vídeo? Então, ó, we have here a picture, ok? We have a picture, temos aqui a imagem, né? Temos imagens da tela, e aí você tem aqui os jogadores. Então, there are some players here. What sport is this, Ron? I think it's baseball. Baseball. We have baseball. Então, nós temos aqui jogadores de beisebol. Para eu falar que tem jogadores de beisebol, então eu falaria there are baseball players. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Ó. How many players are there in a baseball team? Foi a pergunta que a gente fez no vídeo. Então, vocês vão respondendo aí no chat. Vamos ver como é que vocês vão responder. Então, olha, vamos dar um tempinho aqui na tela, mas a gente não vai me deixar, conforme vocês vão respondendo, a gente já vai passando já. Temos resposta já, João? Vamos mandando aí pra gente, pessoal. Responda a perguntinha que está lá. How many players are there in a baseball team? Então, enquanto o João vai vendo as respostas aí, você pode me interromper em qualquer momento, João? Pro Cristina mandou, there are 7 players. Okay, on the screen there are 7 players, right? Okay. Yes. Então, isso aí foi uma pegadinha. Pegadinha, né? Então, eu perguntei no geral. Então, se eu perguntasse para vocês, how many players are there in this baseball team? Neste time, beleza, mas eu perguntar em um. Então, em um time de beisebol, tem ou há 9 jogadores. Então, há 9 jogadores ou tem 9 jogadores, there are 9 jogadores, 9 players in a baseball team. Então, hoje aqui a gente está trabalhando, então, o there is, there are. Então, as próximas frases vocês vão sempre responder a resposta completa. Então, vocês vão colocar there are, se for no plural, ou se tiver um só, você vai colocar there is. Então, there are 9 players in a baseball team. Vamos para a próxima pergunta, tá bom? Here we have another team, another sport team. What is this, João? This is American football? American football, yeah. Okay. American football. E aí, como é que eu vou fazer a pergunta, quantos jogadores tem um time de futebol americano? Então, a gente já viu lá que para perguntar quantos é how many. Então, how many, então, quantos, certo? Vão responder no chat. Então, quantos jogadores de futebol tem no time de futebol americano? Então, how many players, jogadores. E aí a gente viu no começo da aula que there is, there are. Então, para fazer pergunta, o are está na frente. Se tiver resposta, você pode me interromper, viu, João? Pode ficar à vontade. Então, ó,
There are 5 players, they are seen in the picture, né? Eles estão Ok. mandando aqui no picture, então teve aqui o Vinícius que colocou. There are 11 American football players. Ok, então olha só. Tem um detalhezinho aí, né, Vinícius? O Vinícius falou, there are American football players. Se você colocar American football players, está falando que tem 9 jogadores americanos, né? Então a ordem aqui é muito importante. Em inglês a ordem é muito importante, porque se você mudou a ordem, às vezes você muda o sentido da frase. Não tem essa mobilidade que nem em português. Então ficaria aqui, there are, ok, 11 players, like in soccer, na American Football Team, né? A gente colocou American Football, né? Porque nos Estados Unidos, geralmente o futebol, que a gente chama de futebol, eles falam soccer, né? E aí estou subindo aqui, né? Soccer. Mas na Inglaterra, futebol, igual o futebol que é popular no Brasil, é futebol mesmo, né? Então, American Football é esse esporte aqui. Uma próxima pergunta, vamos ver. Ixi, qual que era a pergunta agora, né? Olha só. How many keys are there in a piano? Aí entra uma coisa interessante aí, a gente entender o que as palavras querem dizer pelo contexto. Porque assim, se você olhar a palavra key aqui, você sabe que a palavra key quer dizer chave, né? Né? Quem joga videogame toda hora tem que ficar procurando a chave para alguma coisa, né? How many keys are there na piano? Piano é um cognato. E já temos a imagem de um piano aqui. Se você sabe que é o piano, e você sabe do que é feito o piano, então como é que a gente vai traduzir o key aqui, né? Você pode traduzir o key aqui como tecla? Sim. I don't know. Né? Yeah. Então, a tecla do piano. Então, pelo contexto, você consegue já. Se tiver resposta, você pode falar, tá, João? Vamos lá. Temos aqui, pro Adelmo mandou pra gente, there are 8 keys. Ok, very nice. Let's see. Então, isso, there are 88 keys on a piano. Tá. E aqui a gente mudou a preposição, ó. A gente colocou on. Por quê? Porque as teclas do piano, elas estão meio que na superfície do piano. Então, se estiver na superfície, você usa on. Se estiver dentro, né, a gente usa in. Não dá para usar sempre essa regra, né? Mas é uma maneira. Aí você lembra da superfície on. Né? Tem aquela música The Roof is on Fire, que é outro contexto. Né? Mas The teacher is on the stage. Né? Que aqui a gente está num palco aqui. Mas eu estou dentro do estúdio. The teacher is in the studio. Né? Agora, at, se eu estivesse ali na porta, ali, né? Então, the teacher is at the studio. Então, vai depender do contexto. A gente pode até fazer uma aula mais específica sobre isso, certo? Bom, aí agora temos aqui. Bom, como é que eu vou fazer? Agora eu vou fazer diferente aí para você. Eu quero que vocês escrevam no chat a pergunta. Qual é a pergunta aqui que a gente tem aqui? A gente tem uma mesa de bingo, ou uma tabela de bingo, né? Tem cartela de bingo, obrigado. Aí vocês vão colocar aí. Como é que a gente vai perguntar isso? Bom, dá a dica aí para vocês. Ó. Por que eu usei essas palavras estranhas antes? Porque cartela de bingo é bingo board, B-O-A-R-D, né? Yes. Então, como é que vai perguntar isso? Quantos números tem numa cartela de bingo? Vamos ver se começa lembra. a subir aqui. Ok. How many keys are there? Ok, isso é Os keys anterior, já foram. tá? Já foi. Vamos agora falar das cartelas aí de bingo. Bingo board, que foi que você já deu board, aí uma dica, já né? dei a dica. E a estrutura está aqui em cima, ó, gente. Ó. How many é quantos, certo? How many é quantos. A é are there na pergunta, porque a gente mudou a ordem aqui. E em um é in a. Então tá fácil de fazer a pergunta agora. Vinícius mandou aqui pra gente. O Vinícius, aluno da Pro Luciana. How many numbers are there on a bingo board? Excelente, Vinícius. Então aqui está aqui na tela. Ó. How many numbers are there in a bingo board? Eu quero que vocês respondam agora no chat. Coloquem lá. How many numbers are there in a bingo board? Resposta completa, gente. Não é só o número, só. Porque eu estou vendo, não tem um no chat. Tentem usar aí o there is, o there are, manda a resposta completinha para praticar um pouco a estrutura. A gente sabe que numa conversação normal, né, a gente pode falar, banana, né? Já dá a resposta direta. Mas lembra que a gente está montando a estrutura da língua inglesa, então é importante nesse momento realmente trabalhar a estrutura. Depois que eu já dominar, eu consigo dar umas quebradas, né? E põe o número por extenso também. Vamos deixar aqui. Escreve o número por extenso põe também. o número por extenso também. Vamos lá. Legal. Põe aí, manda aí no chat, gente. Vamos lá. Acho que já tem. Não tem. Ok. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Isso. O Márcio mandou a pergunta para a gente de novo. Então, how many numbers are there on a bingo board? Tá. Vocês sabem que vai começar com there are, né? Então, porque é plural, a gente está vendo que é plural, então vocês sabem que é there are. Já é o começo que é there are, né? Que aqui não é mais pergunta. Vamos lá?
More answers? Tem aqui, temos aqui tem, a Prolúcia mandando there are 99 numbers. Very nice. É. Então olha A aqui. aluna, desculpa, a aluna Lenara também mandou pra gente. Very nice. Então olha só, there are, então há ou tem, no sentido de existir, né? 99, como um número por extenso aqui, para ficar mais fácil. Não é mais fácil não, mas para a gente praticar mesmo, numbers on a bingo board, certo? Vamos lá. Então, olha só, a gente tem aqui, para você, a gente deixou um link aqui para vocês, que vocês podem, para praticar. Aqui a gente não pode exibir aqui por causa de questões autorais, né? Mas vamos colocar aqui, olha só. A gente viu essas frases lá na aula passada, que são as respostas lá do caderninho do aluno, né? Que vocês na apostila. Aqui, ó. Então, ó, there is a pen in the pencil case. Então, esse there is quer dizer há ou tem uma caneta, a pen, né? In the pencil case. Então, esse in aqui, esse in the é o na ou no, vai depender do contexto. Então, em ou estojo fica estranho, né? Então, pencil case aqui é estojo. Então, tem uma caneta no estojo. There is a pen in the pencil case. Agora, para a gente fazer em forma negativa, o que você vai fazer? Você vai colocar o not depois do is, que é aquela regra do verbo be, né? Então, se você tiver o is, você, para afastar o negativo, there, negativo do there is vai ser there is not. Então, não tem uma borracha na minha mochila. There is not an eraser in my backpack. Então, backpack aqui, mochila, certo? Então, a gente vai usar dessa forma. Para você falar forma curta, né? Não tem o is not aqui, vai virar isn't. Então, não tem uma régua na minha mochila. There isn't a ruler in the bag. Então, aqui eu falei in the bag. Por que eu falei in the bag? Eu falei na mochila, pode ser qualquer mochila, não a minha. Então, a minha é my, né, e the bag, né, aquela mochila ali que a gente está olhando, que a gente não sabe de quem que é. Então, de novo, there is singular, there is not negativo, there is not ou there isn't forma curta. E aí, a gente tem o there are, que a gente já viu hoje, que o there are é plural. Olha só, students, né? Então, tem 30 alunos. There are 30 students. Em português, a gente não faz essa mudança do tem, né? Tem o a, né? A gente usa para o sentido de existir, mas em inglês a gente faz. Então, singular ou plural. É legal que essa estrutura ela também tem no italiano, ela tem no japonês, tem no francês, né? O there is, there are tem em outras línguas também. Então, você entende isso aqui, você vai entender. No italiano é c'è sono. Então, você vai aprender lá. Então, 30 students, né? Então, 30 alunos na minha sala, na minha aula. Então, there are 30 students in my class. João, how many students are there in our class right now? In our class right now, there are 40,000 students. Ok, então, there are 40,000 students. Yep. 40 mil alunos. Ok, there are 40,000 students. Vamos mudar aqui, né, João? 40,000. Então, para frase negativa, olha só. Aqui no is vira is not. Aqui no are vai virar are not. Então, não tem muitos lápis na case aqui, pelo que case aqui que é o estojo, né? Ó, case, pencil case. Você sabe que o case é estojo, não precisa repetir aqui, né? Então, case, tudo que você guarda alguma coisa é case. É um case. Né? Pencil case, CD case, onde você guarda o CD e por aí vai, né? Então, there are not many pencils. Não tem muitos lápis aqui. Então, are not. E aí, como é que eu vou fazer a forma negativa? Se is not vira isn't, então você tirou o O virou um apóstrofo, então a mesma coisa vai acontecer aqui. O are not vira aren't. Então, there aren't any pencils on my desk. Olha só, aqui estava many, aqui embaixo é any. Esse many aqui é no sentido de nenhum. Então, não tem muitos lápis na minha escrivaninha, ó, na minha carteira. Olha aqui o on aqui, ó. Quer dizer o quê? Que não está em cima da carteira. Tem a clássica frase the book is on the table. Yep. Né? Então, e aí, como é que eu faço para fazer pergunta? Eu quero perguntar para vocês aí no chat. Is there a question? Você tem a pergunta? O is, aqui em cima estava there is, aqui vira is there, porque é uma pergunta. Ah, uma pergunta? Tem alguma pergunta? Is there a question? Né? Se na pergunta no singular, o is vai na frente, como é que a gente vai fazer no plural? Aqui não era there are? Para fazer pergunta, o are vai para frente, então fica are there any questions? Então, aqui é no plural.
E aí a gente viu muito nessa frase, né? How many pencils are there in a box? Quantos lápis tem numa caixa? Então vocês têm essas formas aí, certo? Bom, era isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Como lição de casa aí, pedi para vocês resolverem aí os exercícios, né, as tarefas. E é como eu tinha falado para vocês no começo da aula, para vocês escreverem aí, fazer uma descrição do seu lugar favorito, de uma pintura, de uma foto. Você pode descrever essas imagens aí, descrever até uma situação também, ok? That's it. That's the end of our class. Não esqueça de avaliar a aula. Thank you very much, João. Thank you for having me, Ed, and everybody. See you next week. Bye-bye. See you next week. Goodbye.